Novo Testamento, lição de número 49. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Iniciamos o programa de hoje com a leitura do capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesta passagem, Paulo dá início à parte construtiva de sua carta. Já vimos que a primeira parte desta carta até o capítulo 11, que Paulo abordou os problemas da igreja de Corinto, chegando inclusive a acusar os coríntios de levarem uma vida carnal. A partir do capítulo 12, Paulo inicia um novo assunto escrevendo: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Afinal, qual era a classificação espiritual dos coríntios? No início da carta, Paulo se dirigiu a eles como santificados, mas quanto mais lemos a carta, mais vamos descobrindo que os coríntios eram tudo menos aquilo que chamamos de santificado. Ser santificado é ser separado para seguir a Cristo. Ser santificado não significa ser perfeito ou não ter nenhum pecado. Os coríntios, com toda certeza, são um exemplo disso. Paulo também se dirige aos coríntios como espirituais. Mesmo depois de, no capítulo 3, ele os ter classificado como carnais. Você está lembrado? Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Começamos então a nos perguntar, eram santificados carnais ou espirituais, hein? Paulo inicia o capítulo 12 dizendo, Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Os coríntios não eram ignorantes, pelo contrário, eles eram muito instruídos, nem eram ignorantes a respeito do Espírito Santo. Eles eram espirituais, santificados. Eles tinham dons espirituais. Eles sabiam da existência do Espírito Santo, mas desconheciam sua função. Isso Paulo discute no capítulo 12 de 1 Coríntios, as funções do Espírito Santo. Paulo começa a dar esta explicação sobre as funções do Espírito Santo mais ou menos assim. É assim que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo dá dons espirituais às pessoas espirituais. Estes dons espirituais dão às pessoas espirituais capacidade para exercer ministérios espirituais. À medida que essas pessoas, com seus dons espirituais, começam a exercer seus ministérios espirituais, o Espírito Santo unge seus dons e as manifestações destes dons através dos seus ministérios. No início deste capítulo, Paulo está dizendo que há variedades de dons. O Espírito Santo não dá o mesmo dom para todas as pessoas da sua igreja, o que significa que há uma variedade de ministérios. Paulo também diz que há diferentes formas de atuação. Isso significa unção, que capacita o povo de Deus a ter ministérios espirituais onde seus dons podem ser ministrados. À medida que o povo exerce esses dons, o Espírito Santo dá unção aos seus ministérios. Pessoas espirituais não têm os mesmos dons nem os mesmos ministérios,
O Espírito Santo não derrama as mesmas unções sobre os ministérios. Poderíamos traduzir o mesmo texto de uma outra maneira. Por exemplo, assim: os homens têm diferentes dons, mas todos estes dons vêm do mesmo Espírito. Há diferentes formas de servir a Deus, mas todos servem ao mesmo Deus, ou ao mesmo Senhor. Deus trabalha através de diferentes homens e de diferentes maneiras, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos através de todos eles. A cada homem é dado um dom pelo Espírito Santo que poderá ser usado para o bem comum. E por trás de todos estes dons está a forma de atuação do Espírito Santo, que distribui para cada um conforme a sua vontade. Como o corpo humano tem muitas partes que formam uma única unidade, assim é o corpo de Cristo. Neste capítulo, o apóstolo Paulo, à medida que fala sobre as funções do Espírito Santo, também enfatiza dois princípios que aparentemente são opostos entre si: a diversidade e a unidade. Ele enfatiza o princípio da diversidade. Procure observar quantas vezes ele usa a palavra diversidade, diversidade e diversidade. Isso quer dizer que a igreja cheia do Espírito Santo, onde as pessoas são controladas pelo Espírito Santo, cheias do Espírito Santo e capacitadas pelo Espírito Santo, são também diferentes. Infelizmente, encontramos o oposto. Algumas igrejas quase impõem àquelas pessoas que chegam que sejam iguais a todos os outros membros, esperando que elas tenham as mesmas manifestações de dons espirituais e os mesmos ministérios. Como se todos provassem que realmente são espirituais, tendo o mesmo dom. Como numa fábrica de salsichas, todas são iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho. Paulo diz que não é nada disso. Por favor, preste atenção. Isso é muito importante. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Quando o Espírito Santo derrama dons espirituais sobre o seu povo, ele dá diversidade de dons. Isso quer dizer que haverá diversidade de ministérios. O Espírito Santo também diverge da maneira como unge e capacita estes ministérios. Por isso, a diversidade e não a uniformidade caracterizará uma igreja cheia do Espírito. Ao mesmo tempo, entretanto, Paulo também enfatiza o princípio da unidade. Ele ensina que a unidade funciona como todos tivessem uma só mente. Como é possível que os princípios da diversidade e da unidade coexistam? Paulo usa uma ilustração para mostrar como os dois funcionam. Ele diz que a igreja é como um corpo humano, caracterizado pela diversidade. Existe diversidade entre a mão, pé, tronco, nariz, ouvidos. Todos são partes de um mesmo corpo. Mas todas essas partes diferentes estão sob controle da cabeça. Todos os membros trabalham em unidade, de maneira coordenada e sincronizada. Paulo explica que é assim que o Espírito Santo e a igreja funcionam. O versículo 42 de Atos 2 afirma que aqueles que se converteram no dia de Pentecostes dedicavam-se ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Você está lembrado que comentamos isso quando fizemos o estudo das marcas visíveis da igreja invisível? Vamos parar um pouquinho para relembrar quais são as marcas. Ilustramos as marcas da igreja invisível como se fossem impressões digitais de uma mão. As impressões do polegar são o evangelismo, já que 3.000 se converteram no dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu. E as impressões do indicador, o ensino. Do dedo médio a comunhão, ou a koinonia. Lembram da koinonia, comunhão? As impressões do dedo anular, a adoração, ou amor pelo Senhor. E a do dedo mindinho, a oração. É mesmo, a oração. Essas são as marcas invisíveis da mão esquerda da igreja no livro de Atos. Já na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, à medida que você compreende a essência, a natureza, a função e o propósito da igreja, percebe que Paulo mostrou as marcas da mão direita da igreja. O que ele ensinou é que quando temos uma igreja verdadeira sob a atuação do Espírito Santo, a marca que primeiro aparece é a da unidade, a marca do polegar.
Esta unidade é sobrenatural e maravilhosa e conquistada quando todos os membros da igreja ficam sob controle da cabeça ou do cabeça. E o cabeça deste corpo que controla a igreja é Jesus Cristo. Por isso, a unidade é a primeira marca, a marca do polegar, da igreja guiada pelo Espírito Santo. A próxima marca, a marca do dedo indicador, é a diversidade. A unidade existe sem sacrificar a diversidade. Muitas empresas dizem que você pode fazer parte da equipe, mas para isso tem que ser igual a todos os outros membros. Para fazer parte da unidade da empresa, você tem de sacrificar e desistir daquilo que o torna único e diferente de todos. De acordo com as Escrituras, isso não é unidade, é uniformidade. Mas a particularidade do corpo de Cristo e a maneira bonita como esse corpo funciona é conseguida através da conjugação da unidade, o polegar com a diversidade, o indicador. Sabe, o dedo médio da mão direita é pluralidade. A Igreja de Cristo tem pluralidade e quando o Espírito Santo atua entre os membros, ele não usa apenas o pastor ou uma das pessoas com dom, uma ou duas pessoas com dons. Não é assim que o Espírito Santo quer trabalhar. Observe que quando o Espírito Santo está atuando na igreja local, ele dá dons para todos os membros. Não existe crente sem dom. Não existe membro do corpo de Cristo que não tenha recebido dom espiritual quando eles foram distribuídos na igreja. Portanto, a pluralidade é uma das marcas da igreja. Todos os membros do corpo exercem sua função de acordo com o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é a fonte da unção de cada um na igreja. A marca do dedo indicador da mão direita é o que chamamos de empatia. Na mão esquerda é amor pelo Senhor. Na direita, amor uns pelos outros, uma das marcas da igreja primitiva. Para explicar esta característica, Paulo diz que quando um membro sofre, todos os outros membros sofrem com ele. A igreja de Corinto era uma igreja carismática. Nela havia os dons do Espírito, como de línguas, profecias e milagres. Nos capítulos 12, 13 e 14, percebemos que Paulo estava tratando de problemas que muitos pastores enfrentam hoje. Algumas pessoas que têm o dom de línguas correm o risco de se acharem melhores do que outros cristãos que não têm. Elas acham que o dom de línguas é como se fosse uma credencial. Quer dizer, se você não fala em línguas, é porque você não é cheio do Espírito e não é espiritual. Estudando o dom de línguas, no capítulo 14, questionamos: será que o dom de línguas é a experiência que todo cristão tem que ter? Algumas pessoas em Corinto diziam que sim, só que é um engano. Mais do que isso, é uma heresia. E Paulo combateu esse problema nos capítulos 12, 13 e 14. Fica claro que este era um dos problemas combatidos por Paulo e hoje nós também enfrentamos o mesmo tipo de problema quando há a manifestação dos dons do Espírito na igreja. Primeiro, Paulo tratou da discriminação. Algumas pessoas tinham recebido algum dom do Espírito e discriminavam aqueles que não tinham. Isso levava a outro problema, o da depreciação. A pessoa que não tinha recebido nenhum dom ficava insegura e reagia depreciando o que o Espírito Santo estava fazendo na igreja. Isso levava à desvalorização. A desvalorização levava à divisão. Obviamente, a divisão levava e ainda leva ao desmembramento da igreja. Isso acontecia naquele tempo e acontece hoje também. E por causa da discriminação, a depreciação, a desvalorização e por causa da divisão, essas pessoas não permanecem no corpo ou na igreja por muito tempo. E são tratadas como cidadãos espirituais de segunda classe. Para Paulo, não está certo ser ignorante em relação aos dons espirituais. Você tem de saber o que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo e como ele atua. Outra atitude em relação ao Espírito Santo que não é certa é a de ignorar os dons do Espírito Santo. Conheço muita gente que conhece tudo o que as Escrituras dizem a respeito das funções do Espírito Santo, mas não querem nada com isso.
não pregam nem ensinam a respeito e não tomam posição em relação a esse assunto. Essas pessoas nem chegam a mencionar o assunto dons do Espírito, porque é polêmico, e elas não querem problemas para o seu lado. Aí ficam em silêncio, não falam nada sobre isso. Aí ignoram o assunto do Espírito Santo e acabam agindo como se esses 3 capítulos da Bíblia nem existissem. Eu conheço gente que gostaria de arrancar os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, arrancar da Bíblia, porque acha que eles trazem muita divisão à igreja. Mas, se alguém fizer isso, vai arrumar encrenca para o seu lado. E se você quiser entender como o Espírito Santo trabalha, quais são suas funções e ser um canal de atuação do Espírito Santo, tem que decorar esses 3 capítulos e ser craque neles, porque Paulo foi completo em sua abordagem a respeito das funções do Espírito Santo. Não se pode ignorar as funções do Espírito Santo. Paulo também diz que não se pode idolatrar certas manifestações do Espírito Santo. Era outra coisa que estava acontecendo na igreja de Corinto, principalmente com o dom de línguas. Alguns deles estavam idolatrando o dom de línguas e excluindo outros dons espirituais. Os coríntios também cometiam outro erro, desta vez relacionado à iniciação dos dons do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo foram chamadas de dons. Existe, por exemplo, o dom de prestar ajuda ou o dom de dar. Esta manifestação é motivada pelo Espírito Santo no coração daquele que dá ou que presta ajuda, não no coração daquele que quer ajudar ou que quer receber algo. Imaginem que eu comece a espalhar que eu quero ganhar um terno novo e que no final eu consiga que alguém me dê um terno novo no meu aniversário. Vocês acham que essa doação foi feita pelo Espírito Santo? Claro que não. A ideia de dar alguma coisa nasce no coração do doador e não no coração de quem recebe. Ora essa, se eu começar a dizer por aí, meu terno está feio, só tenho um terno, vou acabar ganhando um terno. E não foi o Espírito Santo que colocou no coração de alguém para me dar esse terno, não. Na verdade, essa doação acaba sendo uma grande surpresa para quem recebe, porque nasceu através do Espírito Santo no coração de alguém que sentiu de doar, não porque eu falei. Observe que Paulo fala que os dons são dados pelo Espírito conforme a sua vontade, não conforme o que você quer. Podemos até desejar ter um dom ou outro, mas não podemos dizer ao Espírito Santo, eu quero receber este ou aquele dom. Os dons do Espírito Santo acontecem como uma surpresa para aquele que recebe. Se Deus quer lhe dar algum destes dons, você vai receber. Ele chegará até você. A ideia de você possuir algum dom vai brotar no coração do doador, o Espírito Santo. E será como uma surpresa para você. Você entendeu o que eu quis dizer sobre a iniciação destes dons? Paulo também diz que não devemos tentar fazer imitação dos dons espirituais. Eu acho patético o que acontece com alguns grupos carismáticos que pressionam as pessoas a terem dons para que façam parte do grupo. Essas pessoas se sentem tão pressionadas que acabam até fingindo que receberam algum dom. Elas sabem que não serão aceitas como uma pessoa espiritual até que tenham um dom, mesmo que seja uma imitação. Sabe, isso é muito triste que aconteça. Não precisamos imitar nenhum dom, nem fingi-lo. Este era outro problema relacionado às funções do Espírito Santo. Depois do capítulo 12, Paulo inicia o maravilhoso capítulo do amor. E depois de falar sobre o caminho ainda mais excelente e muito melhor do que dons espirituais, Paulo começa a falar no capítulo 14 sobre os dons espirituais no corpo de Cristo. No capítulo 12, ele falou sobre os dons espirituais como evidência do Espírito Santo sobre nós, ungindo-nos. Qual é a evidência da unção do Espírito Santo sobre um crente? Os dons espirituais. No capítulo 13, Paulo falou sobre a evidência do Espírito Santo nos enchendo e vivendo dentro de nós. O amor.
E no capítulo 14 ele fala sobre a ordem que deve prevalecer entre nós, quando o Espírito Santo é derramado sobre nós e em nós. Qual é a evidência de que um grupo tem a unção e o poder do Espírito Santo? Ordem no seu meio. Esta ordem é descrita no capítulo 14. Pouco se escreveu sobre ordem na igreja. Você pode até ficar meio confuso se resolver participar de cultos em diferentes igrejas por algum tempo. Talvez você fique se perguntando, afinal, quem está certo? Metodistas, presbiterianos, batistas, episcopais, igrejas avivadas? A Bíblia não fala muito sobre ordem de culto. A única coisa que Jesus disse referente à ordem na adoração na igreja foi quando instituiu e deu as instruções referentes à Eucaristia, ou à Santa Ceia, a Ceia do Senhor. Isso foi tudo que ele falou sobre ordem no culto. No capítulo 14 de 1 Coríntios, é um texto muito importante sobre esse assunto. Paulo começa dizendo, portanto, que diremos, irmãos? Ele começa perguntando como deve ser. E aí ele mesmo responde, tudo seja feito para edificação da igreja. Sem dúvidas, o problema com o qual Paulo estava lidando era o dom de línguas. Ele cita a palavra línguas 16 vezes. Ele não diz que o dom de línguas não serve para hoje. Ele afirma que ele mesmo falava em línguas, mais do que todos da igreja de Corinto, e que é bom falar em línguas. Ele diz que falar em línguas é a experiência de alguns crentes, mas não é sinônimo de espiritualidade. É óbvio que ele não proíbe ninguém de falar em línguas. No final do capítulo ele diz assim, tudo deve ser feito com decência e ordem. Alguns podem dizer, vocês ouviram isso? Decência e ordem. E aí outro grupo responde, mas também diz, deve ser feito. Você ouviu? Deve ser feito. A Bíblia diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Paulo desestimulou o uso do dom de línguas quando a igreja está reunida. Ele não proibiu. Não, mas ele desencorajou. Ele estabeleceu algumas regras para que o dom de línguas seja exercido numa reunião. Mesmo o assunto sendo o dom de línguas, não devemos nos esquecer do conceito de que um membro do corpo de Cristo deve edificar os outros membros e que tudo deve ser feito para edificação. Isso é falado mais de 40 vezes no capítulo 14 de 1 Coríntios. O que deve prevalecer entre nós é que um deve edificar o outro. É isso que deve prevalecer quando há manifestação de línguas. E por isso Paulo diz que ninguém deve falar em línguas se não houver quem interprete. Quando você fala em línguas e não há interpretação, você se edifica, mas e seu irmão? Tudo deve ser feito para edificação, é o que Paulo enfatiza. Bom, o fato é que precisamos buscar um equilíbrio com relação a esse assunto. Eu fico impressionado em ver quanta gente vai para um extremo radical ao invés de buscar o equilíbrio ensinado na Bíblia. Quero desafiá-lo a ler esses capítulos e resumi-los, procurar escrevê-los nas suas próprias palavras. Fazendo isso, você vai descobrir que Paulo não proibiu a manifestação de nenhum dom do Espírito, incluindo o dom de línguas. Ele não proibiu ninguém de falar em línguas. Ele só disse que tudo fosse feito com decência e ordem. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.